amigos e amigas, boa noite. Meu nome é Anderson Augusto e sou trabalhador no Grupo Espírita Esperança em Cristo e temos hoje a missão de estarmos trazendo um estudo que fala sobre a dor. Mas antes do nosso estudo, vamos fazer a nossa página inicial, que é do livro O Pão Nosso, lição 101, com o título Resiste à Tentação. O livro Pão Nosso, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E traz uma citação do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Nos traz a seguinte reflexão, Emmanuel. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: Bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. A página bem impactante no sentido de estar nos alertando e nos esclarecendo do quanto ainda precisamos estar vigilantes, atentos à nossa conduta.
E graças a Deus hoje nós já sabemos o que queremos, né? Não, hoje nós já sabemos que essas tentações nos produzem dor e sofrimento. Bom, então vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, amor, agradecer no Senhor por estarmos mais uma noite aqui reunidos num estudo em que, Senhor, pedimos que os esclarecimentos que possam estar chegando possam calar fundo em nossos corações, para que, ao longo da nossa jornada terrena, tenhamos as inspirações e as forças necessárias para sobrepujarmos os obstáculos que por ora possam surgir. E é por isso, Senhor, que pedimos que os bons espíritos, os espíritos trabalhadores da seara do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar nos inspirando, nos envolvendo ao longo desse estudo, e que estejamos com os corações receptivos para as luzes do alto. Com a permissão dos benfeitores espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, de Deus, que possamos dar por iniciado a noite de estudos de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, como eu comecei dizendo, né, para vocês, aqui nós temos hoje uma tarefa que eu confesso para vocês que eu tive uma dificuldade, né, de chegar e falar assim de forma natural, porque falar da dor, para quem está sentindo a dor, é um pouco não, é complicado, né? Porque quem está sentindo a dor, quem sente a dor, quer alívio, quer, de alguma forma, um remédio para curar a sua dor. E eu não estou aqui me referindo somente às dores físicas, eu falo das dores da alma, as dores de quem perde um ente querido, as dores da traição, as dores da alma, que costumam e são, na verdade, muito mais dolorosas que as dores físicas. E durante o estudo que eu fui buscando, eu pude verificar que o grande problema da religião e da filosofia é a dor. Ora, como assim? Nós não estaríamos aí diante de dois segmentos que poderiam trazer explicação para a dor, para as dores humanas? Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser e do Destino, ele lá no item que ele fala da dor, ele nos diz que aqui embaixo, na Terra, tudo sofre. Tudo sofre. A natureza, os animais, os homens.
E ele também fala de uma contradição, que ele nos diz que, no entanto, o amor é lei do universo. Deus fez os seres por amor. Porra, como assim? Deus nos fez por amor e, no entanto, permite que a dor nos visite? Bom, ele vai mais adiante nos seus exemplos para ilustrar o quanto, né, o nosso planeta ele tem essa característica da dor. Ele nos diz que a dor participa da nossa vida, de nossa história, de maneira tão intensa. Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz da leitura da verdade. Ela participa da nossa vida de forma tão intensa que nós podemos dizer com segurança: esse sentimento ele é parte integrante da jornada humana em todos os níveis. Desde o sacrifício de pobres animais para a nossa alimentação, até as intensas lutas dolorosas em terríveis guerras, nós vamos verificar a característica de um planeta aonde ainda preponderam os vícios humanos com todas as suas consequências. E ainda assim, num planeta, num mundo com essa característica ainda muito intensa da dor e do sofrimento, nós vamos encontrar lugares aonde parece que Jesus está mais próximo, que parece que muitos dizem, na verdade, que é uma terra abençoada. Esse local é o nosso país. Desculpa. Vivemos em um país abençoado, no sentido de termos um povo com uma religiosidade muito marcante. Mas nesse contexto, nós vamos observar irmãos que, quando a dor os visita, quando esse aguilhão perfura-lhe a alma, proporcionando dores em seus mais diversos matizes, a criatura, por vezes, questiona a bondade e a justiça do Criador. Porém, é nesse momento que o espírito encarnado deve consagrar em seu coração a experiência religiosa, o momento sublime da redenção com Jesus Cristo. E a doutrina espírita, através de Allan Kardec, surge como ratificadora e defensora do cristianismo primitivo. É nessa hora que os Espíritos do Senhor tiram o véu que antes era posto de forma proposital para a humanidade em função da sua imaturidade intelectual e moral. E tal como o pai amoroso que aguarda o momento certo para os esclarecimentos necessários ao seu filho, o preparando para a vida, surge o Espiritismo enquanto patrimônio da humanidade, a ratificar com seus esclarecimentos necessários tudo o que nos disse Jesus Cristo. As bem-aventuranças, à luz da terceira revelação, soam com muito mais intensidade em nossos corações, revelando quanto o Pai é bondoso e amoroso com todos nós. Hoje, já com o entendimento necessário, podemos falar da pluralidade dos mundos, que, embora possa ter sido abordada pelos chamados iniciados nas civilizações antigas,
o Espiritismo traz de forma mais abrangente para toda a gente, vulgarizou mesmo para todos uma visão mais clara e entendida do que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 5. Nos diz: na casa de meu Pai há várias moradas, e uma delas é o nosso planeta, Terra. Nosso planeta, na escala dos mundos, é de provas e expiações. Prepondera aqui a dor e o sofrimento, de maneira que, como eu disse antes, nada aqui escapa desse aguilhão. Nós temos que entender que a dor não é castigo, tá? Guardemos esse conceito. A dor não é castigo. A dor, ela é um mecanismo de despertar do homem para as verdades evangélicas. Nós podemos dizer assim hoje nos momentos atuais, porque após o advento do cristianismo, após a vinda de Jesus, a segunda revelação, nós podemos dizer que ali iniciou-se a transição planetária. Ali, a partir daquele momento, quando Jesus, com a sua proposta revolucionária do amor, revolucionária, quando eu digo isso, eu não consigo, eu não tenho como a pessoa entender o quanto Jesus foi revolucionário sem entrar num contexto da Judéia antiga. Da Judéia, aonde o que preponderava era a força, um povo que era guerreiro, o povo judeu era um povo guerreiro, e chega Jesus e fala de amor. Amai os vossos inimigos. Olha o quanto esse espírito, ele foi revolucionário. E a palavra dele teve uma força tão grande que, passados mais de 2000 anos, mesmo com todas as perseguições, ela está mais forte do que nunca. O Evangelho de Jesus, ele surge, ressurge à luz do Consolador da doutrina espírita como verdadeiro alívio para as dores humanas, como um roteiro de felicidade dos homens. Nós vamos aqui trazer uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Justiça das Aflições, em que diz lá: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Quando assimilamos essa sentença, iniciamos a construção de um entendimento que será capaz de fazer com que desenvolvamos em nós a fé raciocinada. E é essa fé raciocinada que vai nos trazer um entendimento da dor sob uma ótica mais madura, de espíritos que já transitaram pelos séculos, já tomamos muita pancada, né? Já alcançamos um grau de entendimento da vida a ponto de entendermos a dor como um mecanismo despertador importantíssimo para a criatura humana.
A fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona nos conduz à serenidade diante da dor. Faz com que entendamos que estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. Nos mostra que a reencarnação é uma questão de justiça e não mero dogma religioso. Prova o quanto Deus é misericordioso e bom. Acaba com a visão de coitadinho que por vezes nós alimentamos, né, diante das provas da vida, e nos remete à perspectiva de combatentes do Cristo. No item O Bem e o Mal Sofrer, capítulo 5 ainda, do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, as nossas referências que nós buscamos para esse estudo, a maioria delas nós retiramos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá contém um dos trechos do Evangelho que eu mais gosto, porque ele nos traz vibração, né? Faz a gente erguer a cabeça diante das dificuldades, das dores. Lá nos diz: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Existem passagens, existem histórias, e até mesmo na nossa convivência ao longo da nossa vida, nós vamos realmente nos deparar com pessoas que demonstravam força, que eram tão fortes, demonstravam tanta coragem diante de perigos, porém, quando se depararam com o aguilhão das dores da alma, como perda de entes queridos, traição, né, e outras dores que realmente são terríveis, eles sucumbiram, eles não aguentaram. Mas por que isso ocorre? Talvez porque faltou fé no Deus misericordioso e bom, justiça. A palavra do nosso estudo, a palavra-chave do nosso estudo é justiça. Tenhamos isso em mente. Se Deus é justiça, bondade, misericórdia e amor, a compreensão do porquê da dor, nós trabalharmos a humildade em nós para entendermos, ou ainda que não venhamos entender, mas ainda que não venhamos entender, saibamos que Deus é sábio, é bom e, acima de tudo, justo. Nos dizem os espíritos que a maioria de nossas dores possuem sua origem na vida atual. E considerando que durante a nossa passagem pela Terra buscamos errar o menos possível, nos esforçando ao máximo em adequar a nossa conduta à moral evangélica, o que esperamos do futuro? Estamos resmungando pelos cantos devido à dor que nos visita, sintetizando-a
e transformando-a em sofrimento ou após o contato com o Espiritismo e os esclarecimentos que essa doutrina de luz nos trouxe, temos buscado aproveitar essa oportunidade de aprendizado para crescermos e nos aproximarmos de Deus. Hein? Não precisam responder. Guardem com vocês e reflitam um pouquinho. Eu já refleti bastante. Bom, viver é oportunidade de amar. Amar requer movimento, e movimento, na seara do Mestre Jesus, é trabalho em benefício do próximo. E isto é caridade. É na caridade que vamos encontrar o envolvimento amoroso do Cristo em nossas vidas. É nesse instante que percebemos o potencial de sermos úteis na tarefa de Jesus. Nos diz Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: também nos gloriamos nas tribulações. E Emmanuel propõe reflexões importantes. Lá na lição 142 do livro Vinha de Luz, ele propõe uma reflexão nessa sentença evangélica. Ele diz: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. Em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Olha aí, Emmanuel nos trazendo uma reflexão interessantíssima, né? Ou seja, a dor está me visitando, eu já fui esclarecido, fui acolhido, fui esclarecido o porquê. Está na hora de buscar o trabalho na seara de Jesus, o trabalho de Jesus, sermos úteis no planeta Terra, nesse momento de dor que a humanidade está passando, de alguma forma, buscando aliviar a dor do outro. Muitas das vezes, apenas cedendo os ouvidos, que tem irmão que apenas quer desabafar, quer abrir o coração, né? Lógico, após os esclarecimentos, após o acolhimento, após já estarmos de pé, prontos para a tarefa também. Isso precisa ser observado, né? Que como a própria doutrina espírita, através dos nossos estudos, nós aprendemos que um cego não pode conduzir o outro e um doente também não pode estar cuidando do outro. Precisamos, em primeiro lugar, cuidarmos de nós e para então estarmos prontos para estar ajudando o próximo. Nesse sentido, é fundamental que a criatura comece o trabalho de buscar a religiosidade em si, se amando em primeiro lugar. Isso é fundamental. E esse amor, ele vai se manifestar no momento em que nós nos comprometemos em buscar a felicidade real com Jesus. E essa busca consiste em seguirmos os seus passos, entendendo que a dor nos visita para nos despertar do sono da ignorância, do imediatismo, do orgulho. Entender que esse constrangimento que a dor proporciona, e quando a gente encara ela, né, encara com coragem, trabalhando a fé em Deus, a fé em Jesus, nós
estamos aí, de uma certa forma, ilustrando o que Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a porta estreita. A porta estreita que Jesus nos diz. É a porta que incomoda, que nos constrange. E nada melhor que após os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, do que buscarmos sermos úteis. Estarmos trabalhando, estarmos desenvolvendo em nós as nossas potencialidades do amor. Jesus nos diz: vós sois deuses. Nós temos um potencial imenso. Mas aí algum irmão pode chegar e falar: mas eu errei tanto. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pô, gente, Jesus, é a parábola do filho pródigo. O Pai está de braços abertos a receber a todos nós. Já se arrependemos, já mudamos de mentalidade. Está na hora de movimentarmos. Não adianta mais nos prendermos ao passado, ficarmos presos aos erros. O que passou, passou. Vamos começar a partir de agora. Vamos para a tarefa. Afinal de contas, o amor lava uma multidão de pecados, não é verdade? Não sou eu que estou dizendo isso, vocês sabem muito bem quem foi que disse isso, não é verdade? Bom, nós vamos agora abranger esse foco da dor para a dor coletiva e vamos nos colocar agora, nesse momento em que a humanidade está passando por uma pandemia, esse momento ímpar pelo qual a humanidade está passando, aonde a proposta de transformação é evidente, é clara. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos convida com um convite amoroso para mudarmos a nossa visão. Está na hora de mudarmos essa mexida, né? Está dando uma mexida bem intensa, né? Não é por acaso, não é à toa. Nós precisamos aproveitar, é oportunidade. É uma oportunidade. Essa pandemia ela nos tem proporcionado muita dor, é verdade, e sofrimento para as pessoas. E devido a isso, muitos têm se mobilizado para ajudar os mais necessitados, ilustrando o que os Espíritos nos dizem, lá na questão 140 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que eles nos dizem? Que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Olha aí, o quanto a dor ela tem esse caráter de despertar, de fazer com que nós possamos, de uma vez por todas, parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o próximo, ver que as pessoas estão sofrendo ao nosso redor. E nesse sentido é que nós vemos ações de solidariedade crescendo, mobilização de empresários com distribuição de cestas básicas, e isso em todas as religiões, em vários países mundo afora. Nós já sabemos que não vai ser fácil a salvação, que consiste em passar pela porta estreita, mas também sabemos que Deus é amor, é de uma misericórdia infinita e jamais nos deixará desamparados. Então, quando a dor nos visitar,
entremos em prece. Busquemos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial e nos inspiremos em Jó, que nos diz: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando que devemos nos inspirar. Não estou aqui querendo que vou agradecer pela dor que está me visitando. Eu entendo que nós ainda não alcançamos ainda um grau de desprendimento a ponto de agradecermos a Deus pelas nossas dores. Mas já podemos sim, podemos, com um esforço maior ou menor, evitar de resmungar, de reclamar, trabalharmos em nós a humildade necessária para entendermos que Deus é justo, é bom, maravilhoso e misericordioso. Com as luzes do Espiritismo esclarecendo o quanto Deus é misericordioso, aprendemos também que a grande maioria das criaturas encarnadas implorou para reencarnar nas condições que se encontram hoje, com o propósito de resgatarem erros passados. Nós, na evangelização com os nossos jovens aqui da nossa casa, do Grupo Espírita Esperança em Cristo, vira e mexe, nós tocamos nesse assunto, porque é muito comum nós, quando somos jovens, nossa discussão com os nossos pais, vamos aí colocar um pequeno adendo quando não é um jovem evangelizado numa casa espírita, É muito comum que nós dizermos: eu não pedi para nascer nessa família, para que eu não pedi isso, eu não pedi aquilo. Lê do engano, meus irmãos e minhas irmãs, lê do engano. Nós imploramos, assinamos um contrato, e eu vou mais longe, nós ainda lemos as letrinhas miúdas. A gente leu as letrinhas miúdas, não passou nada batido. Não passou nada batido. Ou seja, nós, a doutrina espírita nos proporciona esse tipo de esclarecimento a ponto de deixar para nós bem claro que as vicissitudes pelas quais passamos aqui na Terra nada mais são do que provas, situações para a nossa própria evolução moral. Se é uma prova, se é uma prova que eu solicitei, que Deus me proporcionou a reencarnação pela sua infinita misericórdia e bondade, gente, não nos cabe ficar resmungando e reclamando. A dor é complicado? Dói, mas precisamos entender que Deus está conosco. Encarar a dor sob a ótica do Espiritismo é assimilar o Evangelho de Jesus praticando nas experiências da vida de maneira proveitosa. É demonstrar que já sabemos que não estamos a passeio nesse planeta e compreendermos que o nosso principal objetivo é a nossa reforma moral e íntima. Não é a reforma moral da minha esposa, do meu patrão, do meu filho, do meu vizinho, é a minha. Eu tenho que me preocupar com as minhas más tendências em primeiro lugar. Esse é o propósito da evangelização de espíritos. Eu buscar, através do Evangelho de Jesus, dentro de um contexto de superação da dor, consequentemente, a evolução moral. Porque se eu conseguir transpor essas dores, esses obstáculos que venham surgir na minha vida,
eu estou, sim, conseguindo alcançar mais um degrau na minha escala evolutiva. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, isso é maravilhoso. Os nossos guias e mentores espirituais, eles ficam extremamente felizes quando nós encaramos as nossas adversidades, as nossas dores, com coragem, buscando o alimento da alma, né, a fortaleza no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O caráter consolador da doutrina espírita é justamente o de fazer com que o Evangelho de Jesus se torne mais compreensível e de melhor aplicação no nosso dia a dia, devido aos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, tirando o véu que antes fora colocado de propósito, devido ainda à nossa imaturidade. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso estudo e eu vou aqui fechar então o nosso entendimento, trazendo mais uma passagem, né, lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item o bem e o mal sofrer, de Lord Kardec, ditado em Ravé, 1863. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bom, meus irmãos, não temos a pretensão, meus irmãos e minhas irmãs, não temos aqui a pretensão de encerrar esse estudo, porque falar da dor no contexto que nós vivemos hoje é algo muito vasto. Porém, deixamos aqui a proposta de busca de mais estudo, que consultem as Escrituras, o Evangelho de Jesus, busquem na doutrina espírita, no Consolador prometido, no Evangelho no lar, forças nesse momento de dor e provação pelo qual estamos passando. Porque precisamos sim, meus irmãos e minhas irmãs, de forças para superar as dores. E saibamos que não estamos sozinhos. Saibamos o quanto somos fortes. Todos nós temos um potencial de força enorme dentro de nós. Basta acreditarmos, basta buscarmos forças em Jesus, que nós vamos conseguir superar as adversidades, as vicissitudes da vida. Vou fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? E então vamos elevar aí nossos pensamentos, agradecer a Deus, agradecer imensamente ao Pai Celestial pelos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Senhor, o quanto somos agradecidos a Ti pelas luzes que o Espiritismo lança no Evangelho de Jesus, nos proporcionando consolo, nos trazendo forças, fazendo com que nós possamos nos levantar
ainda que com o coração apertado, feridos, mas que levantemos e possamos olhar para frente, sabendo que Tu nos fizeste para sermos felizes e queremos ser felizes e vamos ser felizes, Senhor, com o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Nós conseguiremos sim alcançar essa felicidade e sobrepujar as dores que por ora possam surgir em nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Olhai, Senhor, por aqueles que sofrem em seus leitos de dores. Olhai pela humanidade toda nesse momento que estamos passando e que possamos retirar o aprendizado necessário desse momento em que estamos vivendo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus possa habitar o coração de todos nós. Até mais, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz.